Olá, amigos do futebol, aquele abraço. Estamos chegando aqui com um novo projeto para você pela FGF TV. Tá na hora do Goianão, primeira edição. Projeto em parceria da FGF TV com a TBO Anápolis. Projeto sensacional para você que gosta do Goianão, para você que é amante do futebol. Todas as informações no pré-jogo e também no pós-jogo para você aí de todo mundo na rede mundial de computadores. Aqui comigo, sempre, Evaristo Pereira, comentando, cronista esportivo. Aquele abraço, Vavá, seja bem-vindo. Um abração, Fernando, amigos, um abração muito grande. Está na hora do Goianão 2022, a expectativa muito grande, não só nossa, mas também, e principalmente do torcedor das equipes que vão estar disputando esse Goianão 2022. E a bola já vai rolar neste meio de semana. Temos jogos nesta terça e também quarta. 3 jogos na terça, 3 jogos na quarta. Vamos confirmar para você, então, a primeira rodada do Campeonato Goiano. Vamos com os jogos de amanhã, Vila Nova e Goiatuba, às 7h30 da noite. Anápolis e Goianésia, 8h30 da noite. Aparecidense e Iporá também jogam nesta terça-feira, às 8h30 da noite. Na quarta teremos Atlético e Craque, às 7h30 da noite. Morrinhos e Jataiense, às 8h30. E Grêmio Anápolis e Goiás também, às 8h30 da noite. Eu já pergunto para você, sendo bem objetivo, Evaristo Pereira, sobre essa rodada do Goianão, sobre o jogo do Vila com o Goiatuba. Para você, quem é favorito? O Vila Nova jogando em casa, tem mais tradição, uma equipe mais estruturada do que o Goiatuba, se bem que o Goiatuba fez uma grande campanha na segunda divisão do Campeonato Goiano, está aí reestreando, digamos assim, depois de muitos anos na segunda divisão ou até fora de disputar o Campeonato Goiano. De qualquer forma, eu vejo o Vila Nova como favorito. Anápolis e Goianésia no Jonas Duarte. Para você, quem é favorito nesse jogo, Vavá? O Anápolis é favorito para esse compromisso, o torcedor também voltando ao estádio, dando todo o incentivo à equipe tricolor. O torcedor está realmente com saudades do time do Anápolis, vai comparecer em massa e o Anápolis, então, é favorito para essa partida. Agora, eu digo sempre, favoritismo por si só não é suficiente para se vencer uma partida de futebol. Tem que jogar bola, mas pela tradição, pela história do Anápolis, o Anápolis é favorito. Bom, teremos amanhã também Aparecidense e Iporá. Jogo que acontece às 8h30 da noite, com transmissão da plataforma Eleve. Daqui a pouco eu dou mais detalhes sobre todas as transmissões do Goianão, tudo com vídeo para você. Sim, Vavá? O Iporá tem dado trabalho em alguns campeonatos que tem disputado aqui, no Campeonato Goiano principalmente, não é? Mas a Aparecidense também, jogando em casa diante do seu torcedor, no seu estádio também, ela é favorita. Bom, na quarta-feira os jogos vão acontecer, vamos confirmar aí para você. Na quarta teremos o jogo do Atlético com o Craque. Olha o Atlético aí, primeira divisão do futebol brasileiro. Favoritaço para esse compromisso. Primeira divisão, conforme você disse, do futebol brasileiro. Tem um grande treinador, que é o Marcelo Cabo, não é? E uma equipe competitiva. E tem tudo, na verdade, para vencer esse compromisso. O Morrinhos vai jogar com a Jataiense em casa, olha aí. Morrinhos e Jataiense lá no João Vilela. Morrinhos e Jataiense. Morrinhos está jogando em casa. Geralmente a equipe que joga em casa, principalmente na estreia do campeonato, com a presença do seu torcedor, ela tem um ligeiro favoritismo. Então, Morrinhos é favorito para esse compromisso. E para fechar, no Jonas Duarte, Grêmio Anápolis e Goiás. Esse jogo eu vou narrá-lo na quarta-feira. Para você, quem vence esse jogo? O Goiás é favorito. É o Goiás contra o atual campeão, contra o atual campeão goiano. Se vai vencer o jogo ou não sei. Mas, de qualquer forma, o Goiás é o favorito, sim. Também time de Série A do Campeonato Brasileiro, uma estrutura completamente diferente da do Grêmio Anápolis, mas sem desfazer do Grêmio Anápolis, evidentemente. Mas, em termos de favoritismo, o Goiás tem condições de vencer esse compromisso. Tá bom, Evaristo Pereira. Vamos agora conhecer aqui no Tá Na Hora do Goianão. Vamos conhecer a fórmula de disputa desse campeonato do nosso estadual em 2022 com Ítalo Ramalho. Aquele abraço para você, grande companheiro. Ítalo Ramalho, chega mais. Olá, amantes do futebol, Fernando Faria, falando sobre o Goianão 1xBet 2022. Nesse ano a fórmula de disputa é igual à do ano passado. São 2 grupos de 6 clubes cada. Se classificam os 4 melhores de cada grupo, o 6º colocado e o último de cada grupo é rebaixado para a divisão de acesso. Depois dessa fase inicial, que os times jogam dentro dos grupos
em ida e volta, totalizando 10 rodadas, 5 jogos em casa, 5 jogos fora. Nós vamos para as fases mata-mata, quartas de final, semifinal e final. Essas fases todas são com jogos de ida e volta. A única vantagem do time que tem melhor campanha na competição é jogar o jogo de volta em casa, em caso de empate ou igualdade nos dois jogos, né? Uma vitória por 1-0, depois uma derrota por 2-1, por exemplo, decisão por pênalti para decidir quem vai passando de fase até a chegada do grande campeão do Goianão 2022. Tá certo, obrigado, Ítalo Ramalho. Vai estar aí na coordenação das transmissões aí do Goianão para você. Fórmula de disputa do campeonato, a mesma fórmula que os clubes aprovaram do ano passado, Evaristo Pereira. É uma fórmula fácil do torcedor entender e também os clubes, né, se preparam melhor para essa competição, porque não tem aquela dificuldade de você ficar interpretando, né, fórmula de disputa do campeonato, regulamento que é extremamente simples. Então, ficou de bom tamanho e foi uma jogada, inclusive, inteligente da Federação Goiana de Futebol repetir a mesma fórmula de disputa e também, naturalmente, no mesmo regulamento do campeonato do ano passado. Tá bom. Com a gente, Charlie Pereira. Vamos agora repercutir o Goianão, essa expectativa, a bola vai rolar. Vamos saber o que os cronistas aí de todo o estado de Goiás, vamos fazer um giro também pelo interior. Vamos à capital primeiro. Charlie Pereira, da Sagres, comentarista esportivo, coordenador de esportes, traz a expectativa dele para esse campeonato que começa nesta semana. Um grande abraço, Fernando. Um abraço para quem nos acompanha aqui na TV FGF. E parabéns à Federação Goiana de Futebol, né, por conseguir viabilizar a transmissão de todo o campeonato goiano através da Eleve Esporte, através da TV. Agora são 74 jogos com transmissão. Isso é mais visibilidade, isso é crescimento, sem dúvida nenhuma, para a competição. Sobre o favoritismo, é do Atlético. O Atlético ele conseguiu, né, manter muitos bons jogadores da equipe do ano passado, trouxe outros bons jogadores, né, incorporou mais o seu time em relação aos seus principais concorrentes, na minha opinião, que são Vila Nova e Goiás. Então, ao Atlético eu dou esse favoritismo, que é aqui só para o podcast, é para a opinião do torcedor, dos outros companheiros de imprensa. Esse favoritismo não entra em campo. Haja visto no ano passado, quando o Atlético tinha esse mesmo rótulo de favorito, talvez até maior, e conseguiu, né, chegar apenas à fase semifinal, sendo eliminado pelo Grêmio Anápolis, que levantou o troféu, mesmo não sendo o favorito diante do Vila Nova. O favoritismo ele se define nas 4 linhas, mas o Atlético começa com ele na mão. Tá bom, tá aí o Charlie Pereira apontando o Atlético como favorito para o Goianão 2022. E você concorda com o Charlie, Evaristo Pereira? Concordo plenamente. Evidentemente que o favoritismo por si só não é suficiente para vencer um jogo, até mesmo uma competição, mas tem mais estrutura, mais time, Série A de Campeonato Brasileiro, um time forte, competitivo como o Atlético, é favorito sim para vencer mais um campeonato. Mais um companheiro da gente, o nosso companheiro José Carlos Lopes, grande Lopes. O Lopes faz aniversário no mesmo dia que eu faço, dia 9 de junho, é geminiano, é gente boa. E também dá a sua opinião pra gente, aqui no Tá Na Hora do Goianão, sobre a expectativa dele para esse campeonato que começa nessa terça-feira. Fernando Faria, que prazer falar com você, um dos maiores cronistas esportivos do meu Brasil, aqui na FGF TV. Goianão 2022. A expectativa é boa. O favorito para mim é o Atlético para ganhar o título, mas Aparecidense, Goiás e Vila Nova reúnem boas condições de conquistar o título também. E a gente tem que ficar atento também às surpresas, como ocorreu no ano passado com o Grêmio Anápolis, em relação ao Goiatuba, que está voltando, ao Anápolis e também o craque de Catalão. A fórmula de disputa tem muitos jogos na primeira fase, a divisão em grupos. Nesse ano, por exemplo, impede na primeira fase os clássicos entre Goiás e Atlético, Goiás e Vila Nova, e na fase reta de chegada, aquele mata-mata. Então eu faço uma ressalva em relação à fórmula de disputa, mas a expectativa é muito boa
de um grande campeonato goiano, com transmissão com todos os jogos, né? Pela plataforma Stream. Tem ainda a televisão em Anguera que vai fazer a transmissão no sábado e ainda o Name Rights. Então, eu tenho uma expectativa muito positiva em relação ao Campeonato Goiano. Um grande abraço para você, Fernando Faria. Foi um prazer falar com você aqui na FGF TV. Tá aí, sempre positivo, José Carlos Lopes, nosso companheiro. E eu também tô com essa sensação positiva para esse início de campeonato. Evaristo Pereira para o Goianão 2022. Principalmente por causa da presença do torcedor também, né? Ele está com saudade do estádio, principalmente do seu time. Isso dá uma outra vida às partidas de futebol e principalmente motivação para os jogadores, né, Fernando? É isso aí, Evaristo Pereira. André Isaac, nosso companheiro, começou na imprensa esportiva em Anápolis, hoje na PUC TV, fazendo um ótimo trabalho. A gente quer saber a sua opinião também, André Isaac, sobre o Goianão 2022. Alô, Fernando, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está conectado. Pois é, Goianão 2022, a edição número 79 do Campeonato Estadual, tem tudo para ser marcante, histórica, especial. Porque o nosso campeonato, ele tem algumas atrações que muitos campeonatos pelo país não têm. Por exemplo, 2 times da primeira divisão do futebol brasileiro, o Goiás e o Atlético. Temos um time da Série B, temos um da Série C, o atual campeão brasileiro da Série D, a Aparecidense. E ainda tem mais. Dos 12 participantes da competição, 7 já levantaram o troféu. Temos 7 campeões, mais de 50% dos participantes já conquistaram o título do nosso campeonato estadual. O Anápolis, o Craque, o Goiatuba, o Goiás, o Vila Nova, o Atlético e o atual campeão, aquele que está defendendo o bicampeonato, o Grêmio Anápolis. Todos os jogos transmitidos pelo aplicativo Eleven, tem também televisão aberta, tem a presença do público, já que no último campeonato estadual não tivemos público e agora nós vamos ter. E tem muitas equipes que entram em campo tentando surpreender. O Goiatuba, que vem do título da terceira e da segunda, quer fazer bonito na primeira. O Grêmio Anápolis busca bicampeonato. O Vila Nova chega forte para disputar o Goianão. O Goiás levando muito a sério esse campeonato estadual, já que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético, chateado por ter perdido o último campeonato, não ter conquistado o tri, agora quer iniciar essa sequência de novo, porque quer ser tri, quer ser tetracampeão, um time que cresce tanto. Então, o Campeonato Goiano 2022 promete. Apontar um favorito aqui, eu vou colocar o Atlético, por ser hoje um time bem estruturado financeiramente, por ter mantido uma base, por ter jogadores que vêm de uma sequência, de um planejamento a longo prazo, como por exemplo o Marlon Freitas, que é um baita de jogador, tem a volta do Wellington Rato, tem a volta do Edson, então é um time que chama muita atenção nesse sentido, e é um time bastante temido por todos os adversários. É lógico que tudo pode acontecer, como aconteceu no ano passado, quando o Dragão, em pleno estádio Antônio Ascioli, foi desclassificado para o Grêmio Anápolis. Para apontar um aqui, eu estou colocando o Atlético, Fernando. Valeu, André. Tá todo mundo colocando, né? O André Isaac colocou aí o Atlético como o favorito, tá todo mundo apontando o Atlético. Que responsabilidade do Atlético, hein? Grande. Inicia o Campeonato Goiano com essa responsabilidade. É o favorito. Exatamente, porque o Atlético fez jus a isso, né? Tem um treinador espetacular. O Marcelo Cabo, na minha opinião particular, é o melhor técnico do futebol goiano. Tem uma grande estrutura, não é? Conforme nossos colegas já disseram, e ao mesmo tempo também um time forte e competitivo.
Edmilson Almeida, nosso companheiro de crônica esportiva, vai estar narrando na plataforma Eleven o Goianão 2022 e ele também emite a sua opinião sobre essa competição. A bola já rola nesta terça-feira. Aquele abraço para você, Edmilson Almeida. Seja bem-vindo à FGF TV. Abraços a você e aos amigos ligados acompanhando a FGF TV. A nossa expectativa é muito, mas muito mesmo com relação ao campeonato estadual. Há quanto tempo nós não temos um campeonato goiano com uma presença do torcedor? Ano passado, o Grêmio Anápolis surpreendeu a todos, sagrando-se campeão estadual. Ficamos na expectativa para vermos como vão desenvolver os times, como será a participação dos times do interior do estado no Campeonato Goiano da temporada 2022. Portanto, a nossa expectativa é com relação a isso. Quem vai surgir do interior para fazer frente aos times da capital, ao Atlético, o Goiás e o Vila Nova. Já com relação à questão favoritismo, olha, nós precisamos analisar aquilo que vem desde o ano passado. Nós tivemos um Goiás que teve muitas dificuldades para conquistar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, se acertou ali nas últimas rodadas, perdeu jogadores importantes, tendo que reformular o elenco, não só visando a participação no Campeonato Estadual, mas principalmente a participação no Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense fez uma grande temporada em 2021, inclusive conquistando vaga para a Copa Sul-Americana, mas esse elenco ele foi praticamente desfeito. Peças importantes acabaram deixando o Atlético ao final da temporada de 2021. Dos times da capital, o Vila Nova foi aquele que conseguiu manter a melhor base para a disputa da temporada 2022. Vila Nova cresceu muito na reta final do campeonato e por manter essa base, perdendo uma ou outra peça com as contratações e com a manutenção da comissão técnica, na minha opinião, isso é só uma opinião, tá? Porque na prática as coisas podem ser completamente diferentes. Mas analisando os elencos, as transformações, o entrosamento que o Goiás e o Atlético vai precisar, eu acredito que o Vila Nova sai na frente nesse quesito. Portanto, se eu tiver que apontar alguém como, neste momento, teoricamente favorito para a conquista do Campeonato Estadual da temporada 2022, promovido pela Federação Goiana com o retorno do torcedor às arquibancadas, é o Vila Nova. Aí o nosso companheiro Edmilson Almeida com o Vila Nova, que não é campeão goiano desde 2005, no ano passado foi vice. Perdeu a final para o Grêmio, Evaristo. É que está devendo um título para o seu torcedor, que há muito tempo aguarda com muita ansiedade mais um título por parte da equipe do Vila Nova. E nós já apontamos, eu apontei anteriormente o Atlético como favorito, mas o Vila Nova também não pode ser menosprezado nessa competição, assim como não pode a Aparecidense, da mesma forma a equipe do Goiás, não é? E também algumas equipes aí andaram subestimando o time do Grêmio Anápolis no Campeonato Goiano, exatamente porque colocaram também times reservas contra o Grêmio Anápolis. Isso deu moral para os jogadores, eles cresceram realmente de produção e acabaram então aprontando no campeonato. Então não pode subestimar ninguém nessa competição. A verdade é essa. Mas o Vila também, ele tem potencial para chegar. Bom, vamos fazer um giro agora pelo interior, vamos mais distante, vamos a Jataí. Vamos saber como é que a jataiense vem para o Goianão 2022. Eric Maravilha vai estar também narrando pela plataforma Eleven. Seja bem-vindo à FGF TV. Aquele abraço, Eric Maravilha. Pra galera ligada aqui no Hora do Goianão, falamos direto de Jataí. Afinal de contas, a jataiense segue sua preparação visando a disputa do Campeonato Goiano. Tá chegando a hora. Nesta quarta-feira, a Raposa enfrenta o Morrinhos, na cidade de Morrinhos, na abertura do Goianão. O técnico Márcio Goiano ainda não definiu a equipe. Existem dúvidas, principalmente na questão do departamento médico. É verdade, o jogador Elivelton, mais conhecido da jataiense, está no DM e possivelmente ficará fora dessa rodada inicial do campeonato. Enquanto isso, Márcio Goiano, que conta com vários jogadores
vindo do futebol sulista, lá do sul do país, ainda não esboçou a escalação oficial. A tendência é que ele mantenha a equipe que venceu o Costa Rica por 1-0 em jogo amistoso recentemente disputado aqui em Jataí. Dos jogadores mais conhecidos do atual elenco da Jataiense, além do Elivelton, que já jogou pelo Atlético, Goiás e Vila Nova, a Jataiense ainda conta com o atacante Ivamar, que recentemente disputou a divisão de acesso vestindo a camisa do Anápolis. A expectativa é de uma boa presença do público aqui em Jataí, no jogo em que a Jataiense fará pela segunda rodada do campeonato contra o Grêmio Anápolis no Arapucão, evidentemente com cobertura aqui da sua FGF TV. Bom, aqui de Jataí, da Jataiense, por enquanto, tá tudo aí. Valeu, obrigado, Eric, maravilha, competência na comunicação esportiva. Vamos então trazendo notícias do adversário da Jataiense, o Morrinhos. É para lá que nós vamos agora, com Marcelo Barbosa trazendo as informações do Morrinhos. Aquele abraço, chega mais, chega na FGF TV, tá na hora do Goianão, Marcelo. Olá, Fernando Faria. Olá, pessoal das redes sociais. Aqui quem fala é o Marcelo, Rádio Boas Novas FM de Morrinhos. A gente segue acompanhando o dia a dia do Morrinhos, visando essa estreia, uma estreia cercada de expectativa e ansiedade. O time está de volta à Série A do Campeonato Goiano depois de 10 anos, né? Caiu em 2012 e retorna agora em 2022. A diretoria fez um esforço para tentar montar um time competitivo. O primeiro objetivo é se manter, né, no Campeonato Goiano da primeira divisão e quem sabe, né, buscar um sonho maior depois de garantir a permanência. O time tem alguns jogadores experientes, como tem algumas apostas também. O time base que tem treinado é o goleiro Wallace, no gol ex-Goiás, na direita o Grafite, na esquerda o Paulinho. A zaga tem Emílio e Aleph, meio de campo com Roger, Hugo, Lucas, Catá e Marcão. Na frente, Roniel e Gilberto. A grande dúvida com relação ao atacante Marcão, ele que sofreu um entorse no tornozelo e virou dúvida para essa partida de estreia contra a Jataiense. No mais, a expectativa é grande. Quarta-feira a bola rola aqui a partir das 20h30. Tem Morrinhos Jataiense e a 98,7 estará lá te contando tudo. Aquele abraço. E a plataforma Eleven também, com você, Marcelo, dando aquele apoio pra gente aí com internet e tudo mais, direto do João Vilela. Bom, vamos agora, Evaristo Pereira, lá para o Vale do São Patrício, porque esse interior tá pegando fogo, né, Vavá? Tá pegando fogo, tá. Aqui em Anápolis também tá demais a movimentação entre as duas equipes aqui, o Grêmio Anápolis e o Anápolis. E o Goianésia tá também se movimentando muito com o técnico Edson Júnior e o J. Silva, que vai estar nas transmissões, vai estar narrando, comentando, fazendo reportagem. O J é o faz-tudo da comunicação. Ele, direto de Goianésia, traz para nós as informações aqui no Tá Na Hora do Goianão, do Goianésia, do Azulão do Vale. Com você, Jota, aquele abraço, amigo. Alô, Fernando, aquele abraço, trazendo as informações do Goianésia Esporte Clube, Azulão do Vale, que deu uma reformulada no elenco, né? Basicamente, acabou pegando poucos jogadores que estavam aqui numa base de 2 a 3 anos, disputando o Campeonato Brasileiro e também o Campeonato Goiano. Esse ano, uma reformulação total. A comissão técnica, comandada por Edson Júnior, busca um melhor condicionamento físico, já que começou no dia 3 do mês de janeiro, fez 2 amistosos, o Azulão do Vale, acabou vencendo por 2 a 0 Ceilândia e empatando com a Aparecidense em 0 a 0 fora de casa. O time que deve entrar, o Vilar, Rafael Cruz, Valdson, Murilo Russalem e Rafael Franco. No meu campo, Edinho Guerreiro ou Leomir, Maicon e Léo Carvalho. No ataque, Lucas Formiga, Nunes e Joãozinho. Azulão do Vale, que quer sim buscar uma classificação entre os 8. A tendência é o time classificar, já que eles conseguiram fazer um bom elenco. Alguns jogadores que passaram pelo Goianésia Esporte Clube são 4 a 5 jogadores, mas o restante do time
é totalmente renovado. De Goianésia, para o podcast do Fernando Faria, J. Silva. Um abraço. Valeu, grande J. Silva, comunicando aí. Goianésia tem uma boa tradição dentro do Campeonato Goiano, né? Nunca conquistou um título, mas chegou perto disso já, né, Evaristo Pereira? É verdade, é uma equipe competitiva, extremamente perigosa. E desde a época que eu joguei lá, né? No início dos anos 80. Ali em Goianésia, uma cidade acolhedora, o torcedor fanático comparece. Naquela época tinha aqueles empates entre Séries e Goianésia, né? Participei muito daquilo ali, mas hoje o Goianésia é uma equipe realmente perigosa e tem esse compromisso aí, jogando fora de casa contra o Anápolis, e vai ser uma parada indigesta no estádio Jonas Duarte. Mas, de qualquer forma, é uma equipe que também a gente espera muito, e principalmente o seu torcedor dentro dessa competição. E vamos trazendo as informações agora do adversário do Goianésia, o Anápolis Futebol Clube, nesta terça-feira, com transmissão da plataforma Eleven. Inclusive, eu vou estar na narração desse jogo, né? Vou trabalhar muito nesse Goianão, são 75 jogos ao vivo e vou, só nessa semana, vou narrar 4 jogos, né? São 2 jogos no meio de semana e 2 jogos no final de semana. E o Rubiano Cardoso vai estar na reportagem do jogo do Grêmio Anápolis contra o Goiás. Ele, em Anápolis, traz para nós as informações do Anápolis e também do Grêmio Anápolis. Olá, Rubiano, aquele abraço para você. Chega mais, garotão. Grande abraço a você que nos acompanha. Falamos aqui de Anápolis, onde é grande a expectativa para o início do Goianão 2022. Até porque aqui em Anápolis está o atual campeão goiano, o GEA, o Grêmio Esportivo Anápolis, que surpreendeu a muitos ao derrotar o Vila Nova no ano passado na disputa por pênaltis. O Grêmio Anápolis jogará na quarta-feira, então a gente começa falando do Anápolis, que jogará amanhã. O tricolor da Boa Vista joga nesta terça-feira contra o Goianésia, 8h30 da noite, no estádio Jonas Duarte. O time comandado pelo técnico gaúcho Luiz Carlos Vinck, que comandou o time do Anápolis nos últimos jogos da campanha do ano passado, está de volta ao time tricolor. Luiz Carlos Vinck, que já atuou no Anápolis também como jogador. Quem nunca ouviu falar no Vinck, ex-lateral direito da seleção brasileira. Provável time do Anápolis para o jogo desta terça-feira: Jefferson, Marlon, Vinícius, Márcio Luiz e Davi, Batista, Bernardo, Ariel e Stefano, Kaique e Eric, Bahia. Os torcedores do Anápolis já têm direito aos ingressos da promoção Torcida Premiada da Prefeitura de Anápolis. Quem está com tributos, IPTU, ITU em dia, poderá trocar por ingressos. Para quem não vai trocar ingressos, preços para o jogo desta terça-feira: R$50 nas cadeiras, R$20 nas arquibancadas. Um jogador da Anapolina, que participou da campanha da divisão de acesso no ano passado, está no elenco tricolor. O lateral direito Fábio, que marcou 2 gols em 9 jogos. Já o Grêmio Anápolis, na quarta-feira, depois de amanhã, estará em campo contra o Goiás. No estádio municipal Jonas Duarte, o atual campeão goiano iniciará a sua 14ª participação. O Grêmio Anápolis disputou o primeiro Goianão em 2001. O técnico é o catarinense William de Matia, de 38 anos. Trabalhou por 3 temporadas no Nova Mutum do Mato Grosso. Vai defender o Grêmio Anápolis, que novamente forma um novo elenco, como acontece em todas as temporadas. É um clube empresa que negocia muitos jogadores e estará com o elenco praticamente renovado, quase por completo, para o Goianão deste ano. O jovem Diego Papita, mais um ex-anapolina, está também no elenco tricolor. Participou de alguns jogos na divisão de acesso do ano passado. Grêmio Anápolis, que irá disputar a Copa do Brasil este ano, já que disputou o Campeonato Goiano, a decisão do ano passado, foi o campeão, repetindo, vai pegar o Juazeirense da Bahia, também está na Série D do Campeonato Brasileiro. Aí, portanto, o Rubiano Cardoso atualizando as notícias do Grêmio Anápolis e também do Anápolis Futebol Clube. Bom, o ano passado uma equipe anapolina foi campeã. E esse ano, Evaristo, será que o futebol anapolino de novo vai brigar pelo título estadual? Bom, é a expectativa do torcedor do Anápolis e também do Grêmio Anápolis, evidentemente, não é?
Então, e nossa também, que somos aqui da cidade de Anápolis. Mas a gente precisa entender o seguinte: Campeonato Goiano é um campeonato extremamente difícil, altamente disputado. As equipes praticamente se equivalem tecnicamente durante a competição. Então, é muito difícil a gente apontar. Hoje, sim, nós apontamos um favorito. Eu apontei a equipe do Atlético, não só pela estrutura, mas também a condição atual da equipe atleticana. E, evidentemente, tem tudo para ser o campeão goiano. Agora, detalhe importante é que as outras equipes também querem e têm condições de chegar caso da presidência. Já falamos, inclusive, sobre isso, o próprio Goiás, não é? O time do Vila Nova, que está com a equipe aí competitiva também. Então, eu vejo o Campeonato Goiano de 2022, campeonato extremamente difícil, bastante disputado, exatamente por causa dessa equivalência que existem nas equipes, tecnicamente falando. Para mim, só o Atlético está acima. Bom, a gente já fez um giro aí pelo interior e agora vamos falar um pouco sobre as equipes da capital, a formação aí dos elencos, né? As novidades, né? O Vitor Andrade acaba de ser contratado pelo Vila Nova, jogou no Goiás recentemente, atacante, e agora vai defender o Vila, né? E o Atlético acaba de contratar o zagueiro Ramon, reforça a defesa, porque o problema do Atlético está na zaga, né? Muita gente saiu. Exato. E o Ramon, que estava no Cruzeiro, ele assinou com o Atlético e foi apresentado das contratações dos clubes da capital, a novidade no início dessa semana. Vamos conferir. Fala, nação atleticana, eu sou o Ramon, cheguei aqui, estou muito feliz, muito contente mesmo pela recepção, conheci aqui agora uma puta estrutura que não perde para ninguém no Brasil, venho dar meu máximo aqui para ajudar o Atlético a conquistar coisas que ainda não conquistou e coisas que já conquistaram para a gente manter. Vai ser um ano de muita felicidade, pode ter certeza disso, venha com a gente que vai dar tudo certo. Então, o Atlético apresentando essa novidade, reforçando o seu sistema defensivo, Evaristo Pereira. Os times de Goiânia estão, então, se reforçando também, né? Vem aí com muitas novidades, a gente vai ter que esperar a bola rolar para ver quem é quem nesse Goianão. A verdade é essa, né? Depois que a bola rola, a conversa é outra. Em relação ao Goiás, o Goiás está tentando contratar um treinador estrangeiro, né? Depois do não do Dorival Júnior, o Goiás está mirando um treinador estrangeiro. Vai começar com o Glauber Ramos. Sim. E aí eu aproveito esse assunto treinador para a gente mostrar, Evaristo Pereira, a relação dos técnicos do Goianão, né? Os 12 treinadores do Goianão. Vamos lá, Evaristo Pereira? Vamos lá. Atlético, Marcelo Cabo. Goiás, Glauber Ramos. Vila Nova, Igor Magalhães. Aparecidense, Thiago Carvalho. Grêmio, William de Matia. Jataiense, Márcio Goiano. Goianésia, Edson Júnior. Anápolis, Luiz Carlos Vinck. Craque de Catalão, Wilson Gotardo. Iporá, Everton Goiano. Goiatuba, Gilberto Pereira. E o Morrinhos, o Giovanni Rosa. Quem que é o melhor treinador aí do Goianão? Vavá, antes da bola rolar. Para mim é o Marcelo Cabo, do Atlético. Para mim ele é o treinador que conhece bem o futebol goiano, conhece bem também a equipe do Atlético e para mim é o mais gabaritado, sem desfazer dos demais, evidentemente, mas nesse momento, pelo que ele já demonstrou, inclusive treinando aqui, né, trabalhando aqui no futebol goiano, para mim ele está acima dos demais, tecnicamente falando. E taticamente também, claro. Ele vem fazendo um trabalho no futebol goiano já de um longo tempo, exatamente, né? Marcelo Cabo. Bom, vamos agora trazer informações para você, né? Até para finalizar aqui o Tá Na Hora do Goianão, essa primeira edição, sobre como é que vão ser as transmissões do Campeonato Goiano. Né? O Ítalo Ramalho, que é o coordenador da Eleven, vai trazer para a gente agora essas informações. Né? Como é que você acessa, que plataforma é essa? Ítalo, tá todo mundo curioso para saber e todo mundo vai ter que baixar um aplicativo aí. Traz para nós mais novidades sobre essas transmissões do Goianão, Ítalo.
Fernando Faria falando agora sobre as transmissões em streaming do Goianão 1xBet 2022. Nós teremos as transmissões da Eleven Sports, que é uma plataforma de streaming que pode ser acessada tanto pelo site elevensports.com ou também pelo aplicativo disponível aí nas lojas de aplicativos. Você pode acessar e assistir aos jogos do Campeonato Goiano, você, torcedor do futebol goiano, você que quer ver o Goianão, 100% dos jogos, Fernando. Todos os jogos serão transmitidos, inclusive os que tiverem transmissão da TV aberta, ou seja, são 74 jogos de pura emoção, onde você pode entrar. Tem uma barra lateral que os torcedores podem acompanhar os principais lances que ficam ali separados, os gols ficam separados. Você pode mandar os gols para os amigos pelas redes sociais. Tem um próprio link dentro do próprio aplicativo, dentro do próprio site, para o torcedor mandar esse gol para alguém especial ou para zoar aquele amigo, né, já que fez o gol em cima do clube dele. É uma plataforma muito interessante que também tem um chat que você pode interagir com a transmissão. E nós, Fernando Faria, você também participando desse projeto, narrando os jogos. Esperamos todo torcedor goiano para acompanhar os jogos pela Eleven Sports, transmitindo os 74 jogos do Goianão 2022. Aí, que legal então, Ítalo. Vamos começar a trabalhar, vamos arregaçar as mangas e já entrar em campo nesta terça-feira. Vamos fazer já o jogo do Anápolis aqui. Estarei com você, Varício Pereira, Anápolis e Goianésia. Né? E eu já baixei meu aplicativo aí. Você baixa também o seu aplicativo aí. Eu te convido para a gente acompanhar junto aqui na palma da mão. É a tecnologia, né, Varício Pereira? O Goianão vai estar na palma da sua mão. É verdade, a tecnologia, né? Depois do advento da internet, Fernando Faria, sensacional, rapaz. A comunicação, ela ganhou uma outra conotação completamente diferente, né? Nós vivemos no século da comunicação e da tecnologia. Então, a notícia chega numa questão de segundo, de qualquer parte do globo terrestre. Então, sensacional, né? E ainda mais com essa tecnologia que nós estamos aproveitando agora. Olha, você vai ter o melhor, não é? Principalmente do esporte aí, na sua casa, no conforto do seu lar. E com certeza o melhor Goianão de toda a história é o Goianão 2022. Contamos com a sua audiência, vai compartilhando aí as nossas transmissões. Agradecendo o Luciano Nunes, o Vitor Lacerda, nosso diretor aqui, o Júnior Ferraz, toda a equipe da TBO, essa TV sensacional de Anápolis, que em parceria com a FGF TV, está com esse projeto sensacional, que é levar tudo do Goianão para você através desse pré e também do pós-jogo, né? Serão 2 programas semanais para você ligado na FGF TV. Valeu, Vavá. Então valeu, vamos pro Fernando. Jogo agora, né? Vamos pro jogo, né? Vamos, está na hora do Goianão 2022. É isso aí, galera. Valeu, tchau, até a próxima edição. Valeu. Até a próxima.